No Brasil, como nos demais países sul-americanos, é ainda reduzida a atividade internacional, tanto no campo das relações de família como relações contratuais, civis e comerciais. Claro que isso veio mudando ao longo do tempo, não é? Na medida de ampliação das relações internacionais de particulares e empresas no estrangeiro. Daí a escassez da produção jurisprudencial, fenômeno este que faz recair sobre a doutrina um papel de importância maior do que o prevalecente no continente europeu. A jurisprudência brasileira se limita praticamente a decisões sobre homologação de sentenças estrangeiras e exequatur, em cartas rogatórias, matérias atinentes ao direito processual internacional, processos de expulsão, extradição, sujeitos ao Estatuto do Estrangeiro, hoje Lei de Imigração, né? Direito Penal Internacional e decisões no campo fiscal de caráter internacional. Raras as questões em que nossas cortes têm a oportunidade de aplicar direito estrangeiro. Em nosso continente tem sido razoável a produção doutrinária, calcada nos grandes autores europeus do século XIX, e na produção doutrinária europeia mais recente, sendo contudo uma obra mais teórica do que prática, enquanto europeus têm escrito sobre direito internacional privado com atenção voltada para experiências efetivamente vividas, que ocasionam permanente produção jurisprudencial. Temos na Europa e nos Estados Unidos, mais ainda, um direito internacional privado cada vez mais pretoriano, jurisprudencial. E nos países da América Latina, um direito ainda enquadrado nos moldes antigos, do século XIX e primeira metade do século XX. Além das fontes internas, vimos que o direito internacional privado também é alimentado por fontes internacionais, basicamente tratados e convenções. E ocupa lugar importante também a jurisprudência internacional. Agora, os tratados e convenções. O direito internacional privado tem importante fonte internacional ou externa nos tratados e convenções bilaterais e multilaterais. Os tratados em matéria de nacionalidade cuidam dos conflitos de nacionalidade, visando evitar os inconvenientes da apatridia e dupla nacionalidade. Destaca-se a Convenção de Haia sobre Nacionalidade, de 1930, promulgada no Brasil pelo Decreto 21.798, de 32. O Código Bustamante dedica um capítulo, dos artigos 9º ao 21º, à matéria de nacionalidade. Sobre a condição jurídica do estrangeiro, há vários diplomas que delineiam os direitos dos estrangeiros, bem como a competência dos Estados de estabelecerem restrições às suas atividades. Convenção sobre Condição dos Estrangeiros, aprovada em Havana, em 1928, foi promulgada no Brasil pelo Decreto 18.956, de 29. Ligadas a esta temática, as convenções sobre refugiados, sobre apatridia e sobre asilo diplomático. O Conselho da Europa e a União Europeia elaboram vários regulamentos sobre o regime de circulação de pessoas no território dos países que compõem essas unidades regionais. Também as matérias processuais são objeto de convenções e tratados, visando soluções uniformes para questões de competência internacional. E outros estabelecendo normas de colaboração internacional no plano da homologação de sentenças estrangeiras e extradição, matéria de citação e obtenção de provas também no exterior. O Brasil aprovou a Convenção da ONU sobre prestação de alimentos no estrangeiro pelo Decreto 56.826, de 65, formulando importante esquema de colaboração judicial internacional. Em matéria de extradição, o Brasil firmou vários tratados bilaterais. É no campo do conflito de leis civis e comerciais que se concentra o maior número e a mais importante coleção de diplomas legais internacionais de nossa disciplina, que dividimos em duas categorias: convenções contendo regras unificadoras de soluções de conflitos de leis, por exemplo, o direito internacional privado uniformizado, diplomas internacionais que estabelecem regras de conexão indicadoras de leis aplicáveis, constituem normas equiparáveis às contidas nos dispositivos legais internos, que fixam as regras sobre a escolha das leis aplicáveis em hipótese de conflito entre duas ou mais leis eventualmente aplicáveis. Na Europa, destacam-se as convenções de Haia, que estabelecem soluções para conflitos de leis nos mais variados campos do direito civil e comercial. Convenções da União Escandinava, dos países do Benelux, Convenções de Genebra, Conselho da Europa, Reconhecimento Recíproco de Sociedades,
Convenção da Comunidade Econômica da Europa e lei aplicável às obrigações contratuais. A interação do modelo de direito europeu se manifesta nas recentes leis internas sobre direito internacional privado ao regularem certos aspectos da matéria na exata conformidade das convenções regionais de direito internacional privado. Isso ocorre com as novas leis da Alemanha, Suíça, Itália e etc. No continente americano temos o Tratado de Lima, de 1878, os Tratados de Montevideo, de 1889 e 1939-40, o Código de Bustamante, de 1928, as Convenções Interamericanas da CIDIP, aprovadas no Panamá, 75, Montevideo 79, La Paz 83, Montevideo 89, México 94, Washington 2002. Convenções que aprovam lei uniforme para atividades de caráter internacional, como a sobre transportes marítimos, aéreo e compra de venda internacional. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça, em seu artigo 38, enumera as fontes de direito que deverão ser aplicadas pelo Tribunal, em dispositivo que repercute em todos os âmbitos do direito internacional, inclusive no da solução de conflitos de leis. Essas fontes são as convenções internacionais, o costume internacional, princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas, as decisões judiciais e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações. A convenção não ratificada como fonte de direito. Já delineamos genericamente essa questão, né? As convenções de direito internacional privado, como acontece com tratados e as convenções gerais, levam anos em seu processo de discussão, formulação, redação final, aprovação, ficando na dependência da ratificação pelos países signatários, sendo que parte considerável dos diplomas internacionais que foram elaborados e aprovados após a Segunda Guerra Mundial ainda não entrou em vigor, tanto no continente europeu como no latino-americano por falta de número mínimo de ratificações. Observe-se, contudo, que a assinatura de um tratado ou convenção internacional pelos delegados dos países participantes de uma conferência internacional ocorre após demorados estudos e negociações entre estados interessados. A falta de ratificação, via de regra pelo poder legislativo, decorre muitas vezes de problemas internos que não refletem discordância dos especialistas com o texto do acordo. Daí a importância que deve ser atribuída às convenções assinadas, mesmo não ratificadas, e promulgadas pelos governos, e mais ainda aquelas que já promulgadas ainda não entraram em vigor por falta de quórum de países ratificadores. Em Ribat-Fall, ao tecer considerações sobre a 14ª Conferência de Direito Internacional de Haia, realizada em 1980, disse: temos experiência que um trabalho de qualidade sempre exerce influência mesmo se não adquire a forma de um tratado obrigatório. Há convenções de Haia que foram aplicadas por tribunais em países que não as haviam ratificado. Quando os juízes não encontram em seu sistema jurídico nacional uma resposta adequada para o problema que lhes é colocado, mas vislumbram a solução em uma convenção ainda não ratificada ou ainda não vigente, pode-lhes parecer natural considerar essa resposta conveniente e justa. É o fenômeno observado na América Latina com relação à convenção não ratificada por certos estados, especialmente o famoso Código Bustamante. Em outras palavras, um trabalho bem feito pode exercer influência positiva. Essa consideração ajudou a Conferência de Haia a aceitar proposições que lhe foram feitas. Tratado de Lima. O primeiro diploma de caráter internacional versando soluções para conflitos de leis foi criado em Lima, Peru, nos anos de 1877 e 78, em um congresso realizado naquela capital por iniciativa de seu governo, e para o qual foram convidados todos os países americanos. A maioria dos convidados não participou do congresso, e o tratado só foi assinado pela Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Peru e Venezuela. O tratado não chegou a ser ratificado por nenhum dos países signatários, jamais entrando em vigor, mas possui relevante valor histórico. Precedeu todas as iniciativas de criar fonte internacional de direito internacional privado. Inegável também seu valor doutrinário. O tratado garante igualdade dos estrangeiros aos nacionais no que concerne ao gozo dos direitos civis e estabelece o critério da lei da nacionalidade das pessoas para as questões de Estado e capacidade jurídica. Contém um título dedicado ao direito matrimonial, um título sobre sucessão, um título relativo a questões processuais civis no plano internacional, um título referente a questões processuais criminais e outro sobre execução de sentenças estrangeiras e cartas rogatórias. Em 1903, Equador e Colômbia firmaram um tratado bilateral, que reproduziu o texto do Tratado de Lima e foi ratificado por ambos os países, passando a vigorar. Tratados de Montevideo. Em 1889, realizou-se em Montevideo um congresso que reuniu vários países sul-americanos e aprovaram 8 tratados, a saber:
direito civil internacional, penal internacional, comercial internacional, processual internacional, propriedade literária e artística, marcas de comércio e fábrica, patentes, invenções, convenções sobre exercício de profissões liberais. Esses tratados foram ratificados por Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai. A Colômbia aderiu aos tratados de direito civil, comercial e profissões liberais. O Equador só aderiu a este último. O tratado de maior aceitação foi da propriedade literária e artística. E vários países europeus aderiram. Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Hungria e Itália. Nenhum dos tratados foi aprovado pelo Brasil. A maior objeção brasileira foi a de que o Tratado sobre Direito Civil adotara o critério do domicílio, quando no Brasil vigia o princípio da nacionalidade para decidir questões de Estado e capacidade no plano dos conflitos de leis. 50 anos depois, em 39 e 40, novamente em Montevidéu, a obra foi modernizada, incluindo asilo, refúgio político e outras questões. Manteve-se nessa ocasião o sistema do domicílio. O Brasil, que continuava sob o regime da nacionalidade, deixou de assinar o Tratado de Direito Civil, firmando alguns dos outros tratados, mas sem ratificação posterior. Com a aprovação da Lei de Introdução ao Código Civil de 42, pela qual passamos da Lei da Nacionalidade para a Lei do Domicílio, o governo brasileiro cogitou de aderir ao Tratado de Direito Civil Internacional. Haroldo Valadão, professor, ofereceu parecer como consultor-geral da República, demonstrando as inúmeras variações entre as normas contidas no tratado e o que fora legislado pelo Brasil na nova Lei de Introdução ao Código Civil, como a capacidade para contrair casamento, a filiação, regime de bens, divórcio, ausência, sucessão, bens e substância e efeitos dos contratos. Em suma, praticamente todas as questões específicas regidas pelo direito internacional privado receberam um tratamento diferenciado nos dois instrumentos. Aí temos o Código de Bustamante, 1889. Do Supremo Tribunal Federal, conhecemos um acórdão em que foram aplicados os dispositivos do Código de Bustamante e a homologação de sentença estrangeira prolatada em Portugal, tendo a Corte invocado lição de Bevilacqua no sentido de que o Código é de aplicação generalizada. Outra decisão do STF foi interessante, sobre o caso Cantuária Guimarães, em que se invocou o Código Bustamante numa hipótese que dizia respeito ao Brasil e ao Paraguai, apesar deste país não ter ratificado nem aderido ao diploma. Mesmo admitindo a teoria de que o Código Bustamante não se aplica a questões que envolvem nacionais ou domiciliados em países que não o ratificaram, isso significa que não há aplicação cogente, mas o Código poderá ser sempre invocado como fonte doutrinária. Conferência Especializada Interamericana, Convenção de Haia. Houve uma discussão doutrinária bastante intensa e jurisprudencial sobre o direito estrangeiro constituir lei ou fato perante o ordenamento interno. E eu vou direto na linha que o Brasil adotou. O Brasil adotou a corrente que entende que se trata de lei. Qual que é a diferença? Se tratando de lei, o juiz pode aplicar de ofício, porque ele tem a obrigação de conhecer. Serpa Lopes conjuga o exame da regra contida no artigo 212 do Código de Processo Civil de 39, que dispunha: aquele que alegar direito estadual, municipal, costumeiro, singular ou estrangeiro, deverá provar-lhe o teor e a vigência, salvo se o juiz dispensar a prova. Ambos os dispositivos da Lei de Introdução e do Código Processual, dizia Serpa Lopes, possuem efeitos idênticos, tendo o legislador seguido um critério que parte do pressuposto de que o juiz conhece a lei, mas permite-lhe determinar a parte que o prove, se não a conhecer. As eventuais dúvidas que pudessem permanecer seriam sanadas por invocação do Código Bustamante, cujo artigo 408 determina, que os juízes e tribunais de cada estado contratante aplicarão de ofício, quando for o caso, as leis dos demais, sem prejuízo dos meios probatórios a que este capítulo se refere. O importante nesse dispositivo é que estabeleceu o princípio de que o juiz aplica o direito dos outros estados de ofício, em obediência a qualquer uma das regras de aplicação do direito estrangeiro estabelecidas pelo direito internacional privado. No Código de Processo Civil de 73, o artigo 337 ordenava: a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz. O mais importante, tanto nesse dispositivo como no seu correspondente do Código anterior, é que a lei estrangeira está comparada ao direito municipal e estadual, cujas regras constituem lei e não fato. Consequentemente, assim como o direito estadual e municipal, também o direito estrangeiro tem aplicação obrigatória, não ficando na dependência de invocação nem de comprovação pela parte a quem interessa.
Feliz formulação foi a do Protocolo Adicional dos Tratados de Montevideo de 1889, cujo artigo 2º diz que a aplicação da lei estrangeira se processará de ofício pelo juiz da causa. Caracterizada a norma estrangeira como lei e não fato, segue-se que sua ignorância não é admitida, que o juiz deve aplicá-la de ofício, que pode ser invocada a qualquer tempo, isso é, em qualquer fase do processo, e que em nosso regime processual pode ser objeto de recurso especial e ação rescisória. O recurso especial se dará quando nossos tribunais negarem vigência à lei estrangeira competente ou, aplicando-a, lhe derem interpretação divergente da que lhe seja dada por outro acordo, também do Tribunal Brasileiro. Nesse sentido, dispõe o 412 do Código Bustamante, que em todo Estado contratante, onde existir o recurso de cassação, uma instituição correspondente poderá ele ser interposto por infração, interpretação errônea ou aplicação indevida de uma lei de outro Estado contratante, nas mesmas condições e casos em que o recurso seria interposto quanto ao direito nacional. Ao aplicar o direito estrangeiro determinado por regra de DIP, o magistrado deverá atentar para a lei estrangeira na sua totalidade, seguindo todas as suas remissões, incluídas suas regras de direito intertemporal, normas relativas à hierarquia das leis, seu direito convencional, estadual, municipal, cantonal, zonal, seu direito religioso, suas leis constitucionais, ordinárias, decretos, etc. No projeto de lei geral de aplicação das normas jurídicas, baseado no anteprojeto do professor Valadão, o artigo 75 dizia: o juiz aplicaria de ofício o direito estadual, municipal, particular, estrangeiro, declarado competente, sendo-lhe, porém, facultado determinar diligências para apuração do seu teor, vigência e interpretação de tal direito. Redação esta visando a eliminar qualquer dúvida sobre a natureza da norma jurídica estrangeira quando aplicada em nossos tribunais. O mesmo entendimento podia ser encontrado no projeto de lei 4.905 de 95, que dispunha sobre a aplicação das normas jurídicas, cujo artigo 14 propunha: lei estrangeira. A lei estrangeira, indicada pelo direito internacional privado brasileiro, será aplicada de ex officio. Essa aplicação, a prova e a interpretação far-se-ão em conformidade com o direito estrangeiro. Prova do direito estrangeiro. Essa é uma questão bem prática e importante, assim, muitos advogados desconhecem. Ao juiz ou à parte caberá apurar o direito estrangeiro, sua existência, seu conteúdo, sua vigência. Aqui, o aplicador da lei haverá de socorrer-se dos recursos do direito comparado para a boa compreensão das regras jurídicas do direito estrangeiro que lhe couber aplicar. Em algumas ocasiões, a comunidade internacional tentou estabelecer sistemas que garantiam o conhecimento recíproco da legislação. Várias iniciativas foram orquestradas na Europa, no último quartel do século XIX, visando a criar um sistema de troca de publicações legislativas, mas não lograram êxito. Aparentemente, o melhor sistema para aprovar direito estrangeiro é enunciado no Código Bustamante, artigos 409 a 411, que contém duas opções: certidão legalizada de 2 advogados em exercício no país, cuja legislação se deseja conhecer, ou informação via diplomática ser fornecida pelo mais alto tribunal, Procuradoria-Geral, Secretaria ou Ministério da Justiça do país cujo direito se queira aplicar. Não fica excluído, naturalmente, o recurso a obras doutrinárias do direito em causa, ao texto legal em publicação autêntica, mas essas vias não garantem a certeza da vigência da lei, que poderá ter sido revogada ou alterada. Esse risco não ocorre com a declaração contemporânea de 2 advogados, atestando o texto, o sentido e a vigência da lei de seu país, devidamente acompanhado de certificado de que eles estão inscritos no Colégio dos Advogados do país em questão. Nos países anglo-saxões, além das declarações escritas de profissionais sobre o teor da lei e de seu país, que eles chamam affidavits, na verdade, os Estados Unidos, por exemplo, utiliza esse affidavits para a declaração de garantes também, de imigrantes, por exemplo. Não precisa ser necessariamente advogados, mas em relação a advogados é para prova de vigência e existência de lei, de documentos jurídicos, né? É comum serem eles apresentados aos tribunais pessoalmente, para depor a respeito da legislação de seu país, e suas informações são colhidas da mesma forma como a dos profissionais da medicina, psiquiatria, balística, etc. É um testemunho qualificado de um advogado, né, como profissional da lei. As modernas leis suíça e italiana sobre direito internacional privado dispõem, respectivamente, nos artigos 16 e 14, que o conteúdo da lei estrangeira será averiguado ex officio, e as partes poderão ser solicitadas a colaborar. Na hipótese de impossibilidade de se descobrir o teor da lei estrangeira,
Há muitas elucubrações a respeito, propondo-se rejeição da demanda, pois não provada a lei que fundamenta o pedido. Julgar de acordo com o direito provavelmente vigente, julgar com a presunção de que a lei estrangeira é idêntica à lei nacional do foro, aplicar por analogia o direito mais próximo possível, numa pesquisa das afinidades étnico-jurídicas da legislação desejada e não localizada, com outros sistemas jurídicos de mais fácil localização. Solução interessante é fornecida pelo Código Civil Português, em seu artigo 23, inciso 2, recurso à lei subsidiariamente competente, que, como expõe Valadão, representa aplicar o mesmo processo que se utiliza em matéria de fator de conexão, ou seja, quando o legislador determina a aplicação da lei da nacionalidade, o apátrida será regido pela lei do domicílio. E quando se determina a aplicação da lei do domicílio, a pessoa sem domicílio terá aplicada a lei de sua residência, e não tendo esta, a lei do local onde se encontre. Artigo 7º. Parágrafo 8º da Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro. O mesmo processo é determinado pela legislação portuguesa, para a hipótese de impossibilidade de averiguação do conteúdo da lei aplicável. Recorrer à lei subsidiariamente competente. O legislador português admite ainda outra solução. Na impossibilidade de determinar o conteúdo do direito aplicável, o tribunal recorrerá às regras do direito comum português. A lei suíça determina a aplicação de sua lei interna na hipótese de se tornar impossível conhecer o teor da lei estrangeira. Segunda solução do Código Português, enquanto a lei italiana segue a primeira solução do Código Português, dispondo que nessa hipótese o juiz deverá aplicar a lei indicada à base de outros fatores de conexão para a matéria, só aplicando a lei italiana na ausência desses últimos. Na França, a Corte de Cassação tem aceito aplicar a lei francesa na impossibilidade de obter a prova do direito estrangeiro. Haroldo Valadão sustenta que a impossibilidade de conhecimento da lei estrangeira é problema raro, cada dia de menor interesse prático, pois a questão conectada com uma lei estrangeira traz na sua própria natureza a marca de tal lei que a modelou, que aparece nas próprias peças constantes do processo, e com a facilidade atual dos meios de comunicação e admiráveis progressos do direito comparado, deve ser facilmente apurável. Costumes. O Código de Processo Civil de 39 dispunha no artigo 261 que os usos e costumes comerciais estrangeiros provar-se-iam por ato autêntico devidamente legalizado no país em que se tinha originado. No Brasil, segundo o artigo 4º da Lei de Introdução, usos e costumes fazem parte do direito. Eis que suprem as lacunas da lei, as antinomias, O costume terá idêntico valor no plano do direito internacional privado, desde que no direito estrangeiro aplicável se lhe atribua o mesmo valor de fonte de direito. Conclui-se que a prova dos usos e costumes comerciais de estados estrangeiros se submete aos mesmos meios de prova do direito estrangeiro em geral. Interpretação do direito estrangeiro. Aqui é uma questão importante, porque geralmente exige-se o conhecimento da língua, Não basta uma tradução literal. Às vezes não, acho que na maioria das vezes, se você não conhecer não só a semântica, mas o contexto não apenas literário, mas da língua, mas jurídico, no contexto, pode-se confundir ou perder o alcance da interpretação. Por isso que são poucos profissionais que trabalham nessa área. Além do domínio jurídico, é preciso domínio da língua e um certo conhecimento do direito estrangeiro. A aplicação do direito estrangeiro como lei e as várias maneiras de provar-lhe o conteúdo e a vigência não esgotam a temática. Há que se examinar a natureza desta aplicação e a interpretação a ser dada à lei estrangeira aplicada no foro. Os internacionalistas italianos entendem que, ao aplicar-se a lei estrangeira, ela é incorporada ao direito do foro. Em seguida, se divide em duas escolas, recepção material e formal. A primeira, de Dionísio Anzilotti, entendia que, ao aplicar a lei estrangeira, o juiz incorporaria em seu sistema nacional. A recepção se denominaria material porque o conteúdo, a essência, a matéria, passaria para o sistema jurídico italiano. A norma jurídica estrangeira é interpretada de acordo com a hermenêutica e os princípios jurídicos do foro. Esse entendimento é criticado, pois representa desnaturar a filosofia do direito internacional privado, que visa aplicar a lei estrangeira e, segundo a recepção material, se estará aplicando um direito local, especialmente adotado para o caso em tela. A segunda escola italiana, de Roberto Ago, advogava a recepção formal da norma jurídica estrangeira. Apesar de recepcioná-la no regime jurídico do foro, a lei estrangeira conservaria o sentido e o valor que lhe atribui o sistema que a criou.
Essa teoria é criticada por autores franceses que entendem que, ao recepcionar toda a norma jurídica estrangeira indicada pelas regras do DIP, o direito do foro acabará como uma colcha de retalhos, repleta de normas jurídicas estrangeiras. A distinção já fora feita por Etienne Bartin. Esta lei estrangeira se torna para a circunstância uma lei francesa, porque o poder legislativo se apoderou dela, ao determinar por sua regra de conflito a aplicação da lei estrangeira. Esta lei estrangeira intervém na França sem contrair qualquer ligação com o poder legislativo francês. Guarda na França seu caráter imperativo estrangeiro. Na França prevaleceu a segunda concepção da norma jurídica estrangeira ser considerada um fato, pois se não há incorporação no direito do foro, não se trata de direito, mas de fato. Há muitas discussões doutrinárias, né? Já são seculares. No Brasil, seguimos a regra do Código Bustamante, artigo 409, que determina que, ao aplicar o direito estrangeiro, deve-se atender para o sentido que se lhe dá no país de sua origem, o que significa respeitar a interpretação doutrinária e jurisprudencial que se produz no país do qual emana a norma jurídica a ser aplicada. Então, além do conhecimento legal, se o advogado, o juiz tiver conhecimento da jurisprudência, vai poder ser aplicada. O artigo 5º da Lei de Introdução dispõe que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que se dirige e às exigências do bem comum. Na medida em que o juiz deve julgar como julgaria o juiz na jurisdição na qual emana a norma aplicável, caberia controlar a constitucionalidade da lei estrangeira, e, eventualmente, até ter sua decisão comparada com a de tribunais de referida jurisdição para efeito de recurso especial. Adaptação ou aproximação, acomodação ou ainda substituição é a aplicação do direito estrangeiro alterado para adaptá-lo às realidades locais. Assim, quando o Brasil não admitia o divórcio e o Japão só conhecia esta forma de separação, concedia-se em nossos tribunais desquites de casais nipo-brasileiros, interpretando-se liberalmente o direito japonês, no sentido de que se admitia o divórcio, plus, com mais razão, admitiria o desquite, minus. Esse método de argumentação lógica também tem possibilitado a homologação no Brasil de divórcios decretados no exterior por autoridades extrajudiciárias, como o rei da Dinamarca, prefeito do Japão e outros. Hoje já não precisa mais, né? Houve uma alteração na Constituição e legislações posteriores permitiram o divórcio extrajudicial, né? Jurisprudência brasileira. Eu vou comentar vários casos, né? Mas eu não vou entrar em minúcias. Só citar recurso especial 254544. O STJ reformou uma decisão que considerou que o direito estrangeiro não tinha sido adequadamente provado pelo autor, negando provimento à ação. Então, a reforma na Corte Brasiliense estabeleceu que ao juiz cabia determinar o conteúdo do direito estrangeiro, se a parte não a produziu. Caso não consiga descobrir a lei estrangeira, deveria julgar a causa de acordo com o direito nacional, não extinguir o processo.